alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Glória ao Senhor. Antes de começar, queria que fechasse seus olhos e fizesse aquela oração que a gente canta. Unges minha cabeça. Aleluia. Todos, faça como uma oração, mas cante mais crendo que se está orando. Amém? Crendo, cante como uma oração aí. Unges minha cabeça. Fale ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Só unges minha cabeça. Não é a música toda, tá? Só essa parte. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela unção do Espírito. Fica de pé um pouco, essa parte aí. E fale com Ele. Em tua presença, sou como criança. Você me mantém de pé. De novo. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém Aleluia. de pé. Em tua presença, sou como criança. Você me mantém de pé. Unge minha cabeça. Unges minha Aleluia. cabeça, meu cálice Oh, transborda. aleluia, Jesus. Você me mantém de Oh, aleluia. pé. Em tua presença, sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua Aleluia. presença, sou como Oh, glória a criança. Você me mantém de pé. Eu sei. Sei Aleluia. que certamente tua bondade me alcança. Tua Aleluia. fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei. Eu sei, eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos meditar na palavra de Deus. Não vai me faltar tempo para ministrar a palavra hoje. Porque nada me faltará, né? Então, abre sua Bíblia, mesmo que esse salmo é o Salmo 23, todo mundo aqui sabe, até quem não é crente sabe. Só que mesmo assim, abre e olha a sua Bíblia, tá? Mesmo assim, você pode ver algo que você não viu ainda. Eu vou ler o versículo 1 e o verso 6. Aleluia. Há bastante tempo que o Senhor ministra meu coração com o Salmo 23. Isso aqui é uma oração minha. O Salmo 23 é um texto que eu oro ao Senhor, sempre, quase diariamente. Verso 1 só e pular para o 6. Depois, se der tempo, a gente mexe no meio. Mas, por enquanto, é só 1 e 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou algumas traduções, para sempre. Amém? Então, fala comigo, o verso 1, fala comigo, 1, 2, 3, fala comigo. Todos, o Senhor, nada me faltará. Então,
nós vamos meditar um pouco aqui, que nessa palavra, hoje é o culto do pastor, ou ao pastor, amém? É o culto ao pastor essa manhã. Porque o culto, você sabe que o culto é a ele, amém? Se você não gostar do culto, fica quieto, não é para você, tá bom? Tem gente que fala, não, eu não gostei do culto. Graças a Deus, não foi para você. O culto foi para Deus, amém? Então, mesmo que você não gostar, você não precisa falar para mim, tá? Mas o Salmo 23, ele é talvez o texto mais conhecido da Bíblia, talvez seja o mais conhecido do Velho Testamento. Esse salmo a gente chega em alguns lugares, a gente já foi visitar casas para pregar o evangelho, e estava lá na porta, assim, colado na porta, né? Tem gente que está no adesivo do carro, sem meu pastor, né? Só que essas coisas aí, colar na porta, é tudo legal, tudo bonito. Só que isso aí não resolve nossa vida, não. A palavra, ela opera em nossa vida quando ela está colada no nosso coração. Amém? Se tiver lá na porta e você todos os dias lê aquele salmo da porta, ele vai começar a entrar dentro de você, aí vai ter efeito. Amém? Salmo 23 é um salmo que pegaram ele como um amuleto, igual o Salmo 91. Tem lugares, você vai chegar até em um lugar, talvez um lugar que estão adorando demônios, e a Bíblia está aberta lá no Salmo 23, na mesa lá, e você vai perceber que está lá tanto tempo aberta que está amarela as páginas. Quando você vai para o Salmo 24, aí está branquinha a página. Porque o Salmo 24 ninguém toma como amuleto, só o 23. Então o 23, só que, na verdade, só pega a parte, nada me faltará, só, geralmente. Só essa parte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E pronto, só pega isso aí. Não pega, na verdade, porque se pegar, funciona, se você crê nisso. Só que o que eu quero meditar um pouco aqui, porque esse salmo, ele é um salmo, vamos dizer, que traz promessas de plenitude para nós, só que se você for comparar a sua vida com ele, parece que ele que está falando, mas não é a sua vida. O salmo sempre funciona, amém? Agora, qual é o problema em relação a esse salmo? É que a maioria das pessoas conhece o salmo do pastor, mas o que vai fazer funcionar a diferença na nossa vida é conhecer o pastor dos salmos. Porque você conhece, um monte de gente conhece, os poetas conhecem o Salmo 23. Só que não conhece o pastor do Salmo 23. E é o que vai mudar a nossa vida, é crescer no conhecimento do pastor dos Salmos. Então eu quero meditar um pouco aqui. Primeiro, se der tempo, eu vou mexer no resto dos Salmos. Mas primeiro o verso 1 mesmo. Porque diz assim, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que eu li o último versículo? Porque para mim, há bastante tempo já, para mim o Salmo 23 é uma revelação da trajetória cristã. Nós vemos, o Senhor é meu pastor, o Senhor no início, e nós vemos, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, o sempre está me levando à eternidade. O último versículo diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, do início, que início? De quando eu nasci de novo até o fim, até quando Jesus voltar, eu parti para Ele. Todos os dias da minha vida, está falando aqui. Então, eu quero rapidamente aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como que você entra no reino de Deus? Primeiro,
Jesus disse que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. E aqui está falando de um reino de um lugar de provisão plena. Uma vez, a minha mãe, ela chegou de um culto e falou para mim: Adilson, nunca mais leia o Salmo 23. Eu falei: por que a senhora não vai ler mais? Salmo tão bom. Porque hoje eu fui na igreja e o pastor falou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará doença, não faltará tribulação, não faltará só problema. Só que não tem aqui tudo isso. Você vai passar por problema, ainda que eu andasse, mas não quer dizer que você tem que passar sempre. E aí ela falou, então o pastor falou lá que... Aí eu falei: mãe, vamos sentar aqui e vamos ver o que Deus diz. O pastor falou isso, mas vamos ver o que o Salmo diz. E aí eu falei para ela: olha aqui, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí deitar me faz em vez de pasto. Aí eu falei: ó, mãe, ó, que não faltará alimento aqui, ó, nem lugar para descansar. Não falta. Aí fui citando o Salmo 23 e mostrando que não vai faltar. E quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não faltará a presença dele na minha vida. E aí ela falou: ah, sim, eu pensei que era aquilo lá que o pastor falou. Não, é o que Deus falou. Porque, infelizmente, tem gente que ele cria coisas na Bíblia no conceito dele. Amém? Então, o Senhor é meu pastor. Então, para você, esse salmo, ele é dirigido para um tipo de pessoa. Qual tipo? Aquele que recebeu Jesus como Senhor. Se Jesus não é seu Senhor, se você estiver me ouvindo pela internet, Jesus não é seu Senhor, essas provisões não vão acontecer na sua vida. Mas se você quiser receber Ele como Senhor, hoje, a partir de hoje, tudo isso é para você. Porque todas as pessoas são ovelhas de Deus. A Bíblia não chama, a Bíblia chama todo mundo de ovelha. Por exemplo, Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Todos nós. Então, se você está me ouvindo aqui ou na internet, se estiver sendo transmitido aí, eu quero dizer que quem te chama de cavalo é o diabo. Deus te chama de ovelha. É por isso que o pastor não tem um chicote, ele tem um cajado. Eu estava em uma igreja e eu sempre falava de Jesus, que eu gosto de falar mais de Jesus. Tem um monte de coisa na Bíblia, mas, como disse um certo irmão, a igreja tem que levantar a bandeira de Jesus. Tem um monte de bandeira por aí, só que na igreja a bandeira é Jesus. Ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Então, eu gosto de falar de Jesus. E uma certa igreja que eu estive algum tempo, eu sempre falava de Jesus. Aí veio uma pessoa e disse assim: esse irmão aí só fala de Jesus, por que não dá chicote nos outros? Eu falei: é nos outros, né? Porque você não, né? Agora, por que eu não dou chicote? Porque eu estou lidando com ovelha, não com cavalo. Tinha uns anos atrás, tinha um amigo nosso que ia casar e a gente estava preparando e correndo atrás das coisas e tal, da festa, do casamento. Eu estava com um irmão, com dois irmãos em um Fusca, né? E a gente ia buscar as bebidas, buscar as coisas para lá e para cá com o Fusca.
E o dono do Fusca é um irmão de muita comunhão com Deus. Assim, uma pessoa assim, que você olha para ele, eu já vi pessoas dizer assim, ele foi numa casa depois a gente foi nessa tal casa, aí a pessoa disse, Jesus veio aqui hoje. Como que é Jesus? É assim, assim, assim. Era aquele irmão. A pessoa viu Jesus nele, de tão assim, tanta comunhão que ele tem. Aí, tinha o outro irmão, já era o contrário, ficava reclamando o dia todo ali. E ficava falando, olha aí, ó, olha aí, Mercedes aí, o ímpio, e a gente com fusquinha. Ficava assim, sempre reclamando. Aí esse irmão de comunhão com Deus começou a contar uma historinha, que ele fica quieto, e quando ele abre a boca era para contar uma parábola. Ele começou a contar uma parábola. Aí, ele falou assim, ó, no meio daquela conversa, aquela reclamação toda, o irmão, esse irmão do dono do Fusca, ele começou a falar assim, um homem tinha 2 burros. Começou a contar do nada ali. Eu não esqueço mais. Um homem tinha 2 burros. Um era muito teimoso. Então ele até apanhava do dono, e o dono colocava ele de castigo, deixava ele dias sem tomar banhos, até sem se alimentar, deixava lá. Só que ele tinha um outro burro, que era um burro obediente, que fazia de tudo, o dono fazia tudo que ele queria, e o dono escovava ele, alimentava ele bem, e contou a história assim. Aí perguntou para o irmão, o murmurador lá, que ficava reclamando. Se ele tiver assistido, se ele assistir, ele vai lembrar que é ele. Só que eu espero que ele não lembre, né? Aí o irmão disse assim, ó, qual dos burros você é? Perguntou para ele. Né? Aí ele falou, eu sou o teimoso. Porque ele mesmo reconhecia que ele era um problema. Né? Aí o irmão lá contou a parábola e disse assim, então não seja burro, seja ovelha. Porque ovelha não dá coice. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor. Primeiro, Ele é Senhor. Então, para você ter Jesus como pastor, você tem que receber como Senhor. Senhor, a forma de receber a salvação, de entrar no reino de Deus, é receber o senhorio de Jesus. Exemplo, o próprio Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, falou, Senhor, eu defraudei pessoas, primeiro ele falou, Senhor. Aí Jesus disse, hoje chegou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele foi recebido como Senhor. Paulo disse, o carcereiro disse, que farei para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o senhorio de Cristo tem que ser revelado à igreja. Tanto à igreja quanto ao mundo. O senhorio, Ele é soberano, Ele é dono de tudo. Por quê eu estou falando isso? Porque quando fala nada me faltará, a pessoa pega só essa parte e fala, eu sou o Senhor de Jesus, Ele que tem me servir. Só que para você ter isso, o nada me faltará, primeiro Ele é Senhor da sua vida. Então, nós vemos aqui, lá no Romanos 10, 9, que para você ser salvo, você não recebe Jesus primeiro como Salvador, você recebe como Senhor. Porque a Bíblia diz que se você crer com o coração que Ele ressuscitou dos mortos e confessar a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para salvação e com a boca se confessa. Com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor, não o nome do Salvador. Ele é primeiro Senhor. A minha introdução foi essa.
O Senhor é meu pastor. Se Ele é meu Senhor, Ele vai ser meu pastor. Se Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Porque tem muita gente que está vindo receber Jesus como Salvador. E aí, quando Jesus salva ele da doença, ele desaparece. Quando Jesus salva ele da dívida, ele desaparece. Quando Jesus salva ele de um problema familiar, ele desaparece. Por quê? Porque Jesus foi o Salvador dele. Só que você tem algumas coisas se ele for seu Salvador. Mas se ele for o seu Senhor, nada te faltará. Ele é Senhor de tudo. Por direito de criação e direito de compra. Ele é Senhor de tudo. Só que Ele não quer só ser o seu Senhor. Ele quer que você queira que Ele seja o seu Senhor. Porque aí você está recebendo. No Salmo 24 fala, você está no 23, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que tem na terra. Não importa se você fez, não importa nada, tudo é dele. O mundo e aqueles que nele habitam, todo mundo é dele. Só que você não vai desfrutar de tudo que ele tem, a não ser que você queira que ele seja o seu Senhor. José foi um homem importante no Egito. Só que, por que ele desfrutou de toda a riqueza do Egito? É porque, na verdade, ele desfrutou de toda a riqueza do Egito, mas nada era dele, nem ele era dele. Ele era do faraó, porque ele foi comprado. Então, Deus quer que você desfruta de tudo, mas você tem que ter a consciência, tudo é dele. Ele é dono, ele é Senhor. Então, a primeira parte é essa. Então, não é, é só eu pegar o Salmo. Eu estava estudando até esses dias aí sobre isso, e eu vi na internet lá, Salmo 23, 100 vezes você vai prosperar. Isso aí é superstição gospel. Entendeu? Só se você crer, o Salmo 23 seja 100 vezes ou menos, não importa, vai funcionar em você, se você crer. Agora vir com um amuleto, fazer o Salmo 23 um amuleto, esquece. Você vai se frustrar e vai até querer dizer que a palavra de Deus não funciona. Porque para esse salmo funcionar na sua vida, ele deve ser Senhor da sua vida. Esses irmãos aí, olha, traz R$70, que 7 vezes o Salmo 23 vai te abençoar. Esquece essa miséria. Isso aí assassinar o evangelho, é prejudicar, não tem nada a ver. Você tem que receber Jesus como Senhor. Você está me ouvindo e você é um cavalo de Satanás, sai dessa, para Deus ser a ovelha dele. Só que você está desgarrada. Jesus disse, eu ainda tenho que buscar as ovelhas que não são desse aprisco. Você não está no aprisco dele, mas você é dele, por direito de criação. Agora ele não quer que você só seja dele. Ele quer que você queira ser dele. Então diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então pastor agora. Então pronto, ele é Senhor, ele é seu Senhor. Você recebeu ele como Senhor. Porque tem gente que fala, eu não sou, alguns de nós aí da fé até, eu não sou servo, eu sou filho. Só que você sabia que para ser filho, primeiro tem que ser servo? Porque para você ser filho, você tem que receber Jesus como Senhor. Então diga comigo assim, para ser filho de Deus, fala, devo ser servo de Jesus.
Porque você recebe como Senhor. Aí você se torna filho. Amém? Aí continua servindo como filho. Então, aí diz, é o meu pastor. Eu estava vendo algumas coisas, por exemplo, a ovelha é um único animal, diz alguns artigos que eu li, que a ovelha é o único animal que não tem instinto de defesa. Todos os animais têm instinto de defesa, mas a ovelha não. A ovelha aguenta tudo. Suporta qualquer coisa contra ela, porque ela não tem instinto de defesa. Se o pastor não defender, ela está perdida. E Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Tem gente se achando aí, mas sem ele você não é nada. Você acha que está se achando, mas está perdido. Então, ovelha, ela não tem esse senso de defesa, sabe? Às vezes a gente vê pessoas crentes, né? Olha, Jesus me deu autoridade, eu não levo desaforo para casa e começo a chifrar um ao outro. É um chifre psicológico, sabe por quê? Porque ovelha não tem chifre. É o carneiro ou o bode, mas ovelha não tem. Então fala para o seu irmão, seja ovelha. Porque, infelizmente, sabe que o carneiro ele tem um problema assim de ficar, porque o carneiro é a ovelha macho, vamos dizer. Vamos dizer. É o marido da ovelha. Aí, eles têm problema que eles ficam dando cabeçada um no outro. E dá um problema, o pastor tem que separar, tem que dar um problema. Então, você não é ovelha macho, você é ovelha, amém? Então você não precisa ficar dando cabeçada um no outro. Então a ovelha não tem essa questão de ficar se defendendo. Eu já vi há anos atrás que é assim, se tiver uma ponte bem estreita e a ovelha estiver andando ali na ponte, aí, de repente, quando ela está no meio da ponte, vem o bode. Sabe o que a ovelha faz? Ela deita e espera o bode passar. Agora, se for outro bode, vai chifrar um no outro. Então, quando eu não quero abrir mão de mim mesmo, eu estou agindo como bode, ainda que eu sou ovelha. O Senhor é meu pastor. Eu não sei se ele está falando para o Senhor ou para as pessoas. Mas as pessoas podiam pensar, esse irmão aí se acha, né? Porque o Senhor é pastor só dele. Né? O Senhor é meu pastor. Tem 10 pessoas e o Senhor é só meu. Ovelha, ela não, geralmente, vive junto com as outras. A ovelha, ela não vive só, ela não se separa. Se ela se separar, ela se perde. O bode não, o bode está cheio de bode lá, mas cada um fica no seu canto. Só que a ovelha vive junto com as outras. Sabe por que Jesus nos comparou com a ovelha? Sabe por que uma das coisas que acontece é que se você é uma pessoa que não quer viver com os irmãos, tem algo errado na sua alma. Porque a ovelha não gosta de ficar longe das outras. Mas, por que eu estou falando isso? Ovelha não gosta de ficar longe das outras e ao mesmo tempo ele diz, Senhor é meu pastor. Não falou nosso pastor. Porque a comunhão que você tem íntima com Deus vai te conduzir a uma boa convivência com as outras ovelhas. Por um lado, as ovelhas não vivem sozinhas, mas por outro lado, ela tem uma comunhão com o pastor, como se ela fosse única. Então, o Senhor é meu pastor, eu falo para todo mundo. Só que eu tenho que lembrar que o Senhor é teu pastor,
que o Senhor é o teu pastor, que o Senhor é o teu pastor, como se cada um fosse único e ao mesmo tempo vivemos juntos. Tinha uma época, uma música, né, que falava assim, né, de madrugada a fila é menor. Só que Deus não tem problema com fila. Deus te trata como único. Os irmãos cantavam essa música, imagina, né? Imagina ele se sentia pequenininho e orar e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está cheio de demandas aí, cuidando de irmãos melhores que eu, né? Então, eu vou orar na madrugada, porque a fila é menor. E fico esperando a fila, fico esperando e morreram. Aí chegou lá, se tornou mais perto. Mas ficou esperando fila. Deus não tem fila. Deus é um Deus diferente de todos os deuses. Ele não precisa de cuidar do meu problema para depois cuidar do seu. Ele vai cuidar da minha vida e da sua junto. O Senhor é meu pastor. Diga comigo, o Senhor é meu pastor. Ele é teu pastor. A pessoa fala, ora aí por mim, porque a tua oração tem poder. Sabe o que você faz? Ora uma oração forte por mim. Para mim, todas as orações minhas é forte. Sabe por quê? Porque eu oro a um Deus forte. Não é porque existe uma oração assim, né? Não. Deus é forte. É por causa disso que minha oração é forte. Agora, a tua oração é forte. Não, o Senhor é teu pastor. Não, mas, ora ao teu Deus, ora ao teu pastor para me abençoar. Se a pessoa não está no aprisco, tudo bem. Mas se você faz parte do aprisco de Deus, então tua oração é tão forte quanto a minha. Agora, se você não crê, aí essa força não manifesta. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Outra coisa, a ovelha, ela é muito frágil, ela depende totalmente do pastor, ela não sabe discernir o alimento certo. Então, o que acontece? Ela sai comendo tudo se o pastor não estiver perto. Ela sai comendo, ela é meio cega, não vê direito, ela sai assim para fora do aprisco e nem percebe. Então, irmãos, existe pessoas que hoje, infelizmente, vai lá na internet e come tudo, porque não está sendo conduzido pelo pastor. Aí quando chega aqui, está assim, nem parece uma ovelha mais. Ela rolou tanto na lama que ela parece um porquinho. Aí ela chega aqui e muito mal, e aí, graças a Deus, que além do pastor, sumo pastor que a Bíblia chama, existem pastores que ele estabeleceu. Então, a ovelha, ela não pode depender de si mesma. Jesus disse, bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O mundo aí, o que ele faz? Ele xinga as pessoas de pobre de espírito, e Jesus diz que é feliz. Ele fala, isso aí é pobre de espírito, não liga para ele não. Só que Jesus diz que é bem-aventurado. Por quê? Porque o que é pobre de espírito? É dependência total de outro, a palavra pobre. Então, eu sou pobre de espírito em relação a Deus. Eu dependo totalmente dele, como uma ovelha indefesa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, eu não vou ter muito tempo para ir continuar falando muito de características naturais de ovelha, mas eu quero aqui falar um pouco dentro dos Salmos. Esse Salmo,
ele fala sobre duas coisas e mistura as coisas uma na outra, assim. Ele fala sobre o pastor e as ovelhas e fala sobre anfitrião, do meio do salmo para lá. Fala sobre anfitrião e mistura tudo. É assim, às vezes, tem salmos, por exemplo, fala assim, ó, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí, lá embaixo, ele vai falando, vamos dizer, está no meio de pessoas, aí fala, Deus é nosso refúgio e fortaleza, vai falando. Lá no final do salmo, ele fala assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele estivesse falando, de repente Deus se manifestava. Agora sou eu. Então, o salmista está falando do testemunho dele aqui e em relação a Deus. Por quê? Porque o salmista, o Espírito Santo falou com ele, porque o Espírito Santo falava antes de Jesus vir. E o Espírito Santo falou com ele dentro da vida que ele levava. Ele era um pastor e ele tinha aquele instinto assim de defender as ovelhas. Ele matava o leão, ele matava o urso, fazia tudo pelas ovelhas. E aí, nessa vida dele, o Espírito Santo foi falando com ele algumas coisas. E aí saiu esse salmo. E aí, nós vemos aqui, então, que se ele é meu Senhor, no verso 1, se ele é meu Senhor, e se o Senhor é meu pastor, então eu começo a ser conduzido por ele. A partir do momento que eu recebi Jesus como Senhor, a intenção dele ou a vontade dele é que em tudo agora eu seja conduzido por ele. Em tudo. A ovelha não consegue fazer nada só, precisa do pastor. Então ele diz aqui, ó, você recebeu Jesus, eu vejo como a trajetória da vida, o Salmo 23. Ele fala assim, ó, deitar-me fazem verdes pastos. O pasto é para ela descansar e também para se alimentar. Amém? Então, o Espírito Santo veio para nos guiar para a vontade de Deus. E primeiro, deitar-me faz em verdes pastos. Então, ele que me faz deitar em verdes pastos. Tem gente que sente culpa quando ela está bem. Antigamente, havia um lado de pregação assim, que quando você estava bem, alguma coisa está errada na sua vida. Você está muito alegre, meu irmão. Será que está rindo aí à toa? Ó, a Bíblia diz que Jesus chorou, hein? Tinha essas conversas. E eu falava, é por isso que eu dou risada hoje, porque ele chorou antes. Por mim. Aí, a pessoa falava, não, mas eu estou vendo assim, está muito bem, eu acho que você devia pedir um pouco de tribulação para Deus. E eu falava, ó, irmão, sem pedir já vem, imagine pedindo, né? Então a pessoa acha que Deus ele só vai guiar para os problemas da vida. Olha, não, a vida está... Eu vi um ex, ou um impostor, ou um ex-pastor, não sei lá, que ele estava numa entrevista na TV e o entrevistador disse assim, eu soube que você já foi pastor, por que você deixou de ser pastor? Ah, porque eu lendo a Bíblia eu descobri que o céu vai ser muito chato. Porque lá não tem nenhum problema para lidar. Aí eu falei, essa pessoa não conheceu Jesus. Que o céu não é bom porque não tem problema e porque tem ruas de ouro. O céu é bom porque Jesus está lá. Se Jesus se manifestar aqui do jeito que ele está lá, aqui vira um céu. É por isso que a cidade vai descer para a terra e a terra vai ser como o céu. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar. Então,
então a pessoa havia esse tipo de pregação, né? Você está muito bem, meu irmão. Cuidado, hein? Aí fala, guia-me mansamente às águas tranquilas. De novo, Senhor, é só bênção e problema. Guia-me. Se você está sendo guiado por Ele, você vai ser guiado às águas tranquilas. A grama verde, espiritualmente, para a ovelha, tinha a grama como alimento físico. Então, Deus vai te guiar também para um lugar de suprimento também. E as águas eram águas também físicas, para matar a sede física da ovelha. Porém, tem o lado espiritual. Você vai ser guiado para a palavra de Deus. Na palavra você descansa e se alimenta. Mas vai ser guiado às águas tranquilas, para uma vida no Espírito. Se Ele te guiar, você vai ser guiado para uma vida no Espírito. Para as águas tranquilas. O que antigamente fazia? Você recebeu Jesus. Agora, irmão, deixa eu te guiar. Aí os irmãos iam guiando aquele irmão novo. Vão guiar você para trabalhar. Vamos trabalhar para Deus, meu irmão. Você trabalhar, quem não trabalha não vai para o céu, não. Não será aqui o vosso descanso. Você tem que cansar aqui bastante. E aí fazia isso e colocava o irmão novinho no trabalho. Aí o coitado não aguentava um mês. Falou, olha, eu pensei que minha vida ia melhorar. Lógico, você vai ter problema. Você está na terra. Amém? Mas, primeiro, ele está falando, você vai ter descanso e tranquilidade quando você vir para Jesus. Quando você é guiado por Ele, você vai ser guiado para esses lugares. Aí ele diz, refrigera a minha alma. Nesse lugar de descanso da palavra, do Espírito, sua alma, que veio toda bichada lá do mundo, na nossa linguagem aqui, veio toda quebrada, destruída, você vai ser guiado para um lugar da palavra do Espírito, a sua alma é restaurada. A sua alma, por quê? Porque quando você recebe Jesus, ele vem para o seu espírito, e dali ele te conduz para um lugar de restauração da alma. E à medida que você vai sendo conduzido por ele, sua alma vai sendo restaurada. A Bíblia diz, e o Senhor vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado para o dia da vinda do Senhor. Olha, refrigera a minha alma. Então, essa vida com Ele vai restaurar sua alma. Aí diz ainda, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, quando você é restaurado, Ele vai te guiando para um caminho correto, um caminho certo. Porque quando você está andando errado, é porque a sua alma está com problema. E aí, ele diz, guia-me pela vereda da justiça, pelo caminho justo, pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Olha só, Deus, Ele quer que você fique bem por causa de você, mas também por amor do nome dEle. Porque às vezes, dependendo da vida que eu levo, ninguém quer saber dEle. As pessoas vão associar, assim, a algo que não é bom. Então, ele diz aqui, que Ele vai me guiar pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, eu estou aqui para glorificar o nome dEle. Em tudo que eu faço, minha vida vai melhorar para Ele ser glorificado, para Ele ser bem visto.
Quando você compra um aparelho, qualquer aparelho, novo, né? No brechó não vale? Quando você compra em uma loja um aparelho novo, um produto novo, vem o manual. E o manual geralmente fica em cima ou meio visível ali para você ler. Lógico que eu sei que 80% não lê, né? Mas a ideia era quem comprasse o aparelho lesse, né? Mas a pessoa fica tão ansiosa para ver aquilo, para usar aquele produto, que queima o produto depois. Aí fala, essa empresa não presta. Não foi, você não leu o manual. Então, o que Deus fez? Deus deu o manual. Quando a pessoa nasce de novo, leva ela para o manual. Por quê? Existe o manual. Por amor do nome da empresa. Aquela empresa tem um nome a zelar. Então, segue direitinho os passos do manual que vai dar certo. Porque nós já testamos, deu tudo certo. Deus atestou você e Deus diz, você vai dar certo. Porque a Bíblia diz que o propósito veio antes. Então Deus, ele lá na eternidade, já pensou, ele vai dar certo. E aí ele vem e traz o manual. Tem gente que fala, criança não tem manual, pai, né? Realmente. Só que quando você nasce de novo, tem um manual. Se você seguir o manual, você vai funcionar direitinho. Mas aqui diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então aí você já está pronto. Pode vir o vale da sombra da morte. O que é a sombra da morte? A morte está por perto. Está falando de situações difíceis, complicadas, problemas na vida. Só que você está pronto, foi tratado, foi curado, sua alma está pronta. Aí você fala, ainda que eu andasse, eu estou no vale da sombra da morte, mas eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. O manual é para você funcionar direito. Só que se por acaso você quebrou, a Bíblia diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Se ele é a garantia, você pode ser consertado de graça. Você não precisa pagar para consertar. É de graça. Fala, o Espírito Santo ele é a garantia, ao mesmo tempo é o técnico. Ele já é a garantia e já conserta. Então, por quê? Porque no caminho pode acontecer coisas. Você está nesta terra. Ainda que eu andasse. Você não está falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai andar só na desgraça. Você vai andar na morte, perto da morte, só cheio de problema. Não. Ele está falando, você vai andar tranquilo, mas ainda que você andar em um lugar que só tem problema, é um vale de morte, você não vai temer mal algum. Porque tu estás comigo. Só que eu tenho que ter essa consciência, o Senhor está comigo. Pouco tempo eu vi um testemunho interessante de um pastor que um rapaz recebeu Jesus na igreja e ele tinha o costume de todo domingo, antes ele não era salvo, né? Todo domingo, 7 horas da noite, ele ia assistir um filme no cinema, todo domingo, ele tinha esse hábito. E aí ele foi na igreja, recebeu Jesus em algum culto lá, e aí falou, pastor, só tem um problema, todo domingo eu vou no cinema, no horário do culto. O que eu faço agora? Porque agora eu recebi Jesus e o culto é bem na hora do cinema. O que eu faço? O pastor disse, você crê que realmente recebeu Jesus, ele está em você? Creio. Você sabe que ele anda com você? Então eu não posso te dizer nada do que você deve fazer, ele vai te dizer. Aí, se domingo ele te dizer para vir para o culto, você vem. Aí ele falou, não, eu vou no cinema domingo que vem. E aí ele foi lá e falou, não, mas Jesus está comigo, eu vou comprar 2 ingressos.
comprar um ingresso para Jesus e um para mim. Aí chegou na bilheteria lá e falou, quero 2 ingressos. A pessoa falou, não, mas você só está sozinho aí, como é que você quer 2 ingressos? Você pode colocar uma criança que não pode assistir o filme, eu não posso. Você tem que mostrar a pessoa. Falou, não, mas eu preciso de 2, um do lado do outro. Não, mas não dá. Se você não mostrar ou não falar por quê, eu não vou vender o outro. Não, um ingresso é para Jesus. Aí ela falou, é doido, né? Como assim para Jesus? Não importa. Eu quero um para Jesus e um para mim. Aí insistiu, o irmão não abriu mão. Aí a pessoa lá disse, chamou o gerente lá e falou, tem um rapaz aqui maluco aqui, querendo comprar um ingresso para Jesus, o que eu faço? Aí o homem disse, vende o ingresso, ele vai pagar, não vai? Então, importa que ele pague, né? Aí vendeu 2 ingressos. Aí na hora do filme, ele falou, Jesus, senta aqui, ó. E eu vamos assistir esse filme aí. Aí começa o filme. Daí, de repente, ele sente que Jesus saiu dali. Ele não sentiu na hora que Jesus sentou, mas sentiu na hora que Jesus saiu. O filme começou a rolar e Jesus saiu. Ele falou, Jesus, o senhor saiu daqui por quê? Eu não vou assistir esse filme não, Jesus não gosta. Jesus não gostou desse filme, eu vou embora também. Foi embora e foi para a igreja, para o culto. Irmão, Jesus está com a gente. Não é só na hora do perigo, na hora da paz também, na hora de assistir o filme também. Ele está comigo para me proteger, mas também está comigo na hora que eu faço alguma coisa errada também. Só que ele não queria. Ele quer me guiar pela vereda da justiça. Mas às vezes eu dou uma de ovelha rebelde e vou pela outra vereda. Então, Jesus está conosco. É real isso. É real. Alguém disse, será que Jesus foi aquilo mesmo? Eu falei, ele foi aquilo que está na Bíblia mesmo. Eu conheço ele. Não, mas será que o nome dele era isso? O nome dele é isso, porque eu conheço ele. Ele está comigo todo dia. Foi igual aquela pessoa que falou, eu creio na evolução. Eu disse, você falou com ela hoje já? Porque eu creio em Jesus e falo com ele. Ele está comigo. Por isso, ainda que eu andasse. Então, irmão, se você está em uma situação que parece que é um vale de sombra de morte, olha só, vou te falar. Você vê essa palavra, você pode começar a rir. Você pode começar a se alegrar. Por quê? Porque você simplesmente vai dizer, o Senhor está comigo. Nessa hora. Nessa hora aqui, o Senhor está comigo. Para quê? Para me manter no vale? Não, para mim. Ele não está falando, ainda que eu ficasse no vale da sombra da morte. Ele está falando, ainda que eu andasse. Se eu estou andando, eu vou sair dele. E Jesus está comigo. Tem pessoas que... Eu já vi uma pessoa que veio falar assim, ora para me sair das dívidas, irmãos. Ora... Eu pensei assim, né, comigo, né? Eu vou orar para ele não entrar mais, né? Porque orar para ele sair, ele pode entrar de novo, né? Mas... Por quê? Porque a pessoa se enche de dívida, não pode ver um vendedor, ele tem um não sei o quê. Não pode ver, eu vi um caso de uma mulher que comprou 8 vezes o mesmo produto e não usou nenhum, porque era doente na alma. Não estou bem, eu vou lá no shopping, eu não estou bem. Eu vou comprar porque eu não estou bem. Aí o vendedor fala, no cartão de crédito, 12 vezes. Ela fala, que festa para mim isso aí. E se enche e sai toda rindo de lá. Aí quando a fatura chega, ela cai dura. Então aí ela fala assim, eu vim para a igreja, estou cheio de dívida, e os irmãos disseram que eu ia viver uma vida boa. Onde Deus está nessa hora?
Aí Deus fala, estou aqui com você no meio das dívidas que você fez. Agora, se você começar a me ouvir, eu vou te tirar delas. Só que como que eu vou te tirar? Vou primeiro tratar esse problema que te joga lá dentro. Por isso que ele refrigera a alma antes. Ele quer refrigerar você antes do vale. Tem gente que, depois que está no vale, ele começa a querer ter fé. Fala, meu Deus, começa a querer confessar a palavra. Ele nunca confessou antes. Mas depois que ele está lá no vale, ele fala, meu Deus, e agora? Tua palavra diz, meu Deus, se tua palavra não diz, por que o Senhor não faz? E fica desesperado. Não, irmãos. Segue Ele. Ele vai restaurar e vai te dar condição. Porque às vezes não é porque sua alma está errada que você entra em problema. É porque problema veio, você está na terra. Mas aí, ainda que eu andasse, tem gente, eu já vi uns testemunhos na igreja, que a pessoa fala assim, irmãos, eu estou há 30 anos com esse problema, meu irmão. 30 anos. Oh, glória a Deus, 30. É o mesmo problema há 30 anos. Aí o irmão que estava lá, que tinha só 3 anos, fala, ixi, estou perdido, falta 27 ainda. Ele não está falando ainda que eu ficasse no vale da sombra da morte, é ainda que eu ande e passe por ele. Eu vou atravessar e vou chegar lá. Jesus não disse, vocês vão ficar no meio do mar. Ele disse, passemos a outra margem. Porque o Senhor está comigo. Nós vamos passar. Só que nós vamos passar, não ficar. E aí a pessoa fala, eu estou aí, irmão, mas eu estou aguentando, meus irmãos. Eu estou, uma hora, quando Jesus voltar, eu saio. É realmente, você sai mesmo. Isso aí você pode crer, continua firme nessa fé aí. Mas só que não precisa, você pode sair desse, depois você vai entrar em outro, mas tu está comigo. Porque aqui é a trajetória da vida. Enquanto você estiver nesta terra, de vez em quando você vai entrar em um vale de sombra de morte. Pode acontecer. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ele não falou se, ele falou quando. Então você está na terra, você vai passar. E a Bíblia diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por grandes provações. O passardes, não ficar, não permanecer, não fixar. Tende por grande alegria o passardes, você vai passar, mas você vai para o outro lado, vai vencer, e cada vez que você vencer, você vai estar melhor e ainda vai estar com mais fé para passar o que vier. E aí você fala, eu não vou temer porque tu está comigo. Eu sempre creio, tu está comigo o tempo todo. Deixa eu correr aqui para concluir. Vou seguir, era mais uma exposição do Salmo mesmo. Diz aqui, ainda que eu andasse, né, não temeria mal algum porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A vara e o cajado é para quê? É para guiar a ovelha e para proteger. Você sabe que não é para bater nela, é para bater no lobo. Mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Me consolam. Tem gente que fala, não, mas dê uma cajadada nesses irmãos aí. Só que está consolando isso? Aqui fala que o resultado é consolação. Eu passei pelo vale da sombra da morte, não é fácil. Mas a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está me guiando, eu creio. Parece que não, mas tu está comigo, indo junto. Aí diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então os inimigos estão ali rondando você. E pensando, ele vai ser destruído.
Aí, de repente, o inimigo dá uma piscada e vem uma mesa preparada. E aí ele olha assim e fala, o quê? Deus preparando uma mesa, na presença, os inimigos estão tudo ali em volta, torcendo para o seu mal. E eu estou falando de inimigos espirituais, entendeu? Não é a vitória de sabor de mel que eu estou falando, não. Eu estou falando de inimigos espirituais. Ele prepara uma mesa perante seus inimigos. Se for físico, o espiritual que está atiçando, que está inspirando. Prepara uma mesa, mas você está ouvindo a voz do pastor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Jesus crê que você segue. Aí, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Para a gente correr aqui. O mundo diz assim, ó, os ditados do mundo. Você tem que analisar, cuidado com o ditado, tá? Vê se a Bíblia concorda com eles. Mas esse é bonzinho até. O mundo olha e vê o copo meio cheio e os otimistas, os pessimistas vê o copo meio vazio. E os otimistas vê meio cheio. Só que o salmista está dizendo que a fé vê o copo transbordando. Então eu não vejo meio vazio, eu sempre vejo transbordando. Porque o meu cálice transborda. Na presença dos inimigos. Meu cálice sempre transborda. Aí, então não seja otimista nem pessimista. Seja ovelha de Jesus. Que aí o seu cálice transborda. Ele te recebe. Ali também fala de um anfitrião que recebe com honra. Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Para o anfitrião é assim. Eles pegavam o óleo para receber. Era um convidado assim, que eles tinham um apreço assim maior, principalmente. Então ele ungia. Vê que Jesus entrou em um lugar e não ungiram ele. Porque mais ou menos. Jesus mais ou menos, né? Não, ele está aqui, né? Está igual aqueles irmãos, né? Que falam, irmão, vai almoçar lá em casa. Você já viu essa história que uma irmã falou assim, irmã, vai almoçar lá em casa, tal dia. Aí marcaram. Aí quando chegou na hora do almoço, aí a dona da casa falou, a filha criancinha, né? Que só fala a verdade, né? Aí falou, filha, agradece pelo almoço. Aí a filha falou, mãe, eu não sei o que dizer. Então fala o que a mãe fala. Aí ela falou, Senhor, tem misericórdia. Por que eu convidei aquelas pessoas? Me arrependi, se arrependimento matasse a criança. É o que a mãe fala, ela ouviu a mãe falando isso. Então é o convidado que você quer realmente ali na sua casa. Então eles faziam isso, eles ungiam com óleo, traziam óleo e ungiam. Agora em relação à ovelha. A ovelha, ela sofria, ela tinha problemas com insetos, com moscas, mosquitos, e ela ficava perturbada, ficava se batendo a cabeça na parede, uma nas outras, perturbada. Aí o pastor vinha e colocava óleo na cabeça dela. Aí dava um alívio. Então, se você está perturbado, o Espírito Santo, mesmo que você não esteja sentindo nem vendo, está aqui para trazer paz para a sua mente, trazer tranquilidade para a sua cabeça. Não bata a cabeça na parede, não. Nem corte os pulsos. Porque o Espírito Santo quer consolar você, quer aliviar, quer deixar sua mente tranquila. Unges minha cabeça com óleo. Fala comigo. Unges minha cabeça com óleo. Então é assim, quando você começar a ficar perturbado, você fala, Pai, unge minha cabeça com óleo. Porque as moscas estão rondando minha cabeça. Porque mosca é uma figura de demônios na Bíblia. Então, você está debaixo de um pastoreio perfeito
que não tem falta de nada. E aí pronto, vamos ficar de pé, o louvor sobe, eu quase uma exposição do Salmo, mas eu sei que na semana, quando sua cabeça começar, as moscas rondar, você vai lembrar disso. Eu sei que quando o vale for escuro aí, amanhã, né? Tem gente que já acorda com o vale escuro de manhã. Já acorda, né? Segunda. Quando ela fala segunda, escurece tudo. Só que aí você lembra, mas tu está comigo. Certamente, certamente, eu não tenho dúvida, com certeza, isso vai acontecer, certamente. Nem pensa que não. Certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Domingo. Tem gente que pensa, não, é verdade, me segue até domingo. Segunda é o dia, né, de problema. Né? Mas não é a sua alma que não quer ir fazer as coisas, tem que fazer depois. Aí ela fica meio angustiada. Mas certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então aquele dia que você pensou que Deus nem estava com você, a bondade e a misericórdia estavam seguindo. Geralmente os pastores têm 2 cachorros. Eu já vi um pregador que disse, né? Que crente não pode ter cachorro, né? E aí ele falou com um tom de voz bem alto, né? Crente não pode ter cachorro, porque o cachorro do crente é Deus. Não é não. Deus é Deus. Agora, só para a figura. Pastor tem 2 cachorros que ajudam, né? A tocar as ovelhas. E aqui o salmista diz, certamente que a bondade e a misericórdia vai ajudar a tocar as ovelhas para o lugar certo. Aí fala, todos os dias da vida, acabou a vida dessa terra. Aí habitarei com ele para sempre. Então vamos cantar, o Senhor me apacenta. Aleluia. Levante suas mãos, se quiser, feche os olhos. Vamos adorar. Vamos crer, sabe? Foi uma exposição para você.